Olá, Sentinela da Fé. Seja bem-vindo ao nosso ponto de encontro, nosso quartel-general espiritual. Hoje, nós vamos entrar em um território profundo. Vamos falar sobre uma hora específica da noite e sobre um elemento tão comum que muitas vezes esquecemos do seu poder. Eu estou falando da hora em que o véu entre o mundo físico e o espiritual parece mais fino, a hora em que Deus visita os que estão despertos em vigília, às 3 da manhã. E vamos falar sobre a água. Sim, a água. Um elemento que estava aqui antes mesmo do homem ser formado. Você já se perguntou por que tantos ataques espirituais, pesadelos e sensações de opressão acontecem justamente na madrugada? E se eu te dissesse que existe uma forma de transformar esse horário, que o inimigo tenta usar para o medo, em um altar de poder para a sua vida? E se eu te revelasse como a água, um simples copo de água, pode se tornar, pela sua fé e pela sua oração, uma arma espiritual que desfaz obras de feitiçaria, como a cera derrete diante do fogo? Hoje você não vai apenas aprender sobre isso, você vai aprender a fazer isso. Vou te guiar passo a passo em conhecimento e em espírito, para que você entenda o fundamento por trás deste ato de fé e saiba como praticá-lo com autoridade. Nós vamos desvendar por que a água é espiritualmente viva, como o inimigo a utiliza em seus rituais de trevas, e o mais importante, como o poder de Deus, através da sua oração, a consagra e a transforma em um instrumento de libertação, purificação e vitória. Prepare o seu espírito, pois o que você vai aprender aqui tem o poder de mudar a atmosfera da sua casa e da sua vida. Antes de mergulharmos neste ensinamento profundo, se você está pronto para receber esta revelação e fortalecer a sua guarda espiritual, já deixe o seu like neste vídeo como um sinal da sua fé. E eu quero saber de onde você está montando essa vigília comigo. Comente aqui embaixo a sua cidade ou o seu país, para que eu saiba até onde a nossa frente de batalha está se estendendo. Saber que estamos juntos de diferentes cantos do mundo fortalece a todos nós. Feito isso, então vamos começar. Parte 1. A revelação, o código espiritual da água. Para entender o poder que vamos acionar, primeiro precisamos voltar ao princípio de tudo. Antes das montanhas, antes das árvores, antes do homem. A palavra de Deus nos diz em Gênesis capítulo 1, versículo 2: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Perceba a profundidade disso. Antes de qualquer ato criativo visível, duas coisas estavam presentes: o Espírito de Deus e as águas. O Espírito Santo pairava, se movia, incubava sobre as águas. A água foi o primeiro elemento a ter contato direto com a presença manifesta do Espírito de Deus na criação. Ela carrega em sua essência uma memória, um registro dessa interação divina. Por isso, a água nunca é neutra. Ela é um condutor espiritual. Pense na água como um recipiente. Ela pode carregar vida ou pode carregar morte. Um rio de águas puras traz vida por onde passa. Uma água parada, estagnada, gera doenças. Espiritualmente, o princípio é o mesmo. A água tem a capacidade de receber e transmitir informação espiritual. É por isso que ela é usada tanto em rituais sagrados quanto em rituais profanos. O inimigo, que não cria nada, apenas perverte e imita o que Deus criou, sabe disso. Ele instrui aqueles que o servem a usar a água para seus fins malignos. Mas Deus, o Criador de todas as coisas, nos ensinou a usar a água para a vida, para a purificação e para a bênção. Pense no batismo. Por que Jesus instituiu o batismo nas águas? Porque ali a água se torna o símbolo físico de uma realidade espiritual, a morte para o velho homem e o nascimento para uma nova vida. A água lava o corpo, enquanto o Espírito Santo lava a alma. A água testifica no mundo físico o que aconteceu no mundo espiritual. Quando Jesus encontrou a mulher samaritana junto ao poço, ele disse: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus se apresenta como a fonte da água viva, a água espiritual que sacia a alma. Então, entenda isto de uma vez por todas. A água responde à autoridade espiritual. Ela responde à palavra que é liberada sobre ela.
Quando você é um filho, uma filha de Deus, cheio do Espírito Santo, ora sobre a água, a estrutura espiritual dela é alterada. A mesma água que pode ser usada em um ritual para amaldiçoar, quando consagrada ao Senhor, se torna um veículo da bênção, da cura e da libertação. Ela se torna espiritualmente carregada com a presença de Deus, pronta para agir em seu favor. Parte 2. A exposição. O uso da água na bruxaria. Agora precisamos entrar em um campo mais denso, mas é necessário para que você tenha discernimento. Para vencer uma guerra, você precisa conhecer as táticas do inimigo. Como a bruxaria e os reinos das trevas utilizam o elemento da água. Eles a usam de várias maneiras, mas quero destacar 3 principais. A primeira é como portal ou espelho espiritual. Em rituais de alta feitiçaria, superfícies de água parada, como bacias com água escura ou lagos, são usadas como espelhos para a vidência, para observar a vida da pessoa que está sendo atacada. É através desses portais que eles enviam setas de enfermidade, confusão mental, miséria. Eles literalmente enxergam a vítima através da água consagrada a demônios. Muitas vezes, um trabalho de feitiçaria feito contra alguém envolve o nome da pessoa, ou uma foto, ou um objeto pessoal, mergulhado em um recipiente com água podre, que fica em um altar maligno, criando uma conexão espiritual constante para drenar as forças e a alegria daquela pessoa. A segunda forma é através da contaminação de sonhos. Você já teve sonhos recorrentes em que está se afogando, ou sendo perseguido em um mar revolto, com ondas gigantescas? Sonhos com águas sujas, lamacentas, ou com criaturas estranhas saindo das profundezas. Isso, muitas vezes, não é apenas um sonho, é um ataque espiritual no seu sono. O inimigo usa o simbolismo da água no seu subconsciente para liberar espíritos de opressão, de medo, de angústia. O afogamento simboliza o sufocamento em alguma área da sua vida, financeira, emocional, espiritual. O mar revolto simboliza a instabilidade e a confusão que eles querem trazer para os seus caminhos. A terceira forma é como meio de aprisionamento espiritual. Existem encantamentos lançados em rios, mares ou cachoeiras, onde entregam a vida de uma pessoa a uma entidade que supostamente habita naquelas águas. A vida da pessoa fica amarrada, travada. Tudo o que ela tenta construir parece se desfazer como um castelo de areia na praia. Parece que uma força invisível a puxa sempre para baixo, para o fundo do poço. Isso acontece porque a sua vida espiritual foi ancorada em águas consagradas ao mal. Quando você entende isso, você percebe que a batalha é real. Mas agora, preste muita atenção. Aqui vem a virada de chave, a nossa contraofensiva. O mesmo Deus que no princípio pairou sobre as águas é o mesmo Deus que disse a Moisés para tocar com seu cajado no Mar Vermelho. O que era uma barreira de água intransponível, uma sentença de morte para os hebreus, se tornou um caminho de libertação. As mesmas águas que afogaram o exército de Faraó protegeram o povo de Deus como 2 muralhas, uma à direita e outra à esquerda. O que o inimigo usa para te prender, Deus transforma em passagem para a sua vitória. O que ele usa para te afogar, Deus transforma em muralha para a sua proteção. E é exatamente isso que vamos aprender a fazer agora. Parte 3. O ensinamento. A alquimia da fé. Transformando água em arma. Chegamos ao núcleo prático do nosso ensinamento. Como nós, de forma consciente e intencional, transformamos um copo de água em uma arma espiritual. E por que especificamente às 3 da manhã? Primeiro, o horário. As 3 da manhã são conhecidas no mundo espiritual como a hora morta. É um tempo de profundo silêncio no mundo físico. O barulho do dia cessou. A maioria das pessoas está em sono profundo. Essa quietude externa facilita uma concentração espiritual mais intensa. Enquanto muitos dormem, os sentinelas se levantam. Biblicamente, a noite sempre foi um tempo de encontros divinos e de intercessão poderosa. Foi de madrugada que Jacó lutou com o anjo e teve seu nome mudado para Israel. Foi de madrugada que Pedro foi liberto da prisão por um anjo. Foi perto da 4ª vigília da noite, que começa às 3h, que Jesus andou sobre as águas para encontrar seus discípulos no meio da tempestade. É um horário estratégico. Enquanto o inimigo pensa que pode agir nas trevas sem ser notado, você se levanta como uma luz,
um intercessor, e frustra os planos dele. Orar neste horário é um ato de guerra deliberado. É dizer ao mundo espiritual: eu estou desperto, eu estou vigiando, e em nome de Jesus nada passará por esta muralha. Agora, o processo de consagração da água. É simples nos atos, mas profundo na intenção e na fé. Siga estes passos. Passo 1. A preparação. Pouco antes das 3 da manhã, pegue um copo ou uma garrafa com água limpa. Água filtrada, água mineral. A pureza física da água é um símbolo da pureza espiritual que buscamos. Coloque este recipiente diante de você, em seu local de oração. Não se trata de superstição, mas de um ato de separação. Você está dizendo: esta água não é mais para um uso comum. Eu a separo agora para um propósito divino. Passo 2. A oração de consagração. Quando o relógio marcar 3 horas, no silêncio da madrugada, coloque suas mãos sobre o copo de água ou aponte sua mão em direção a ele. Isso é um ato de transferência de autoridade. E comece a orar. A sua oração não é para a água, mas para o Deus que a criou. A sua fé é o canal que conecta o poder do céu ao elemento terrestre. Você pode orar com suas próprias palavras, mas quero te dar uma direção. Comece reconhecendo a soberania de Deus sobre toda a criação. Diga: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Criador dos céus, da terra e das águas, Tu cujo espírito pairava sobre as águas no princípio de tudo, eu reconheço que todo elemento te obedece. As montanhas tremem na tua presença e os mares se calam diante da tua voz. Passo 3. A declaração de purificação e poder. Agora, você vai se dirigir à água, não como se ela tivesse poder em si mesma, mas como um profeta que libera a palavra de Deus sobre um elemento. Declare com autoridade: em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu declaro que esta água está agora sendo santificada pelo Espírito Santo, que o fogo do Espírito de Deus habite nesta água. Senhor, torna esta água um fogo invisível contra toda obra das trevas, que ela se torne um veneno para todo demônio, um antídoto contra toda feitiçaria, um solvente para toda maldição lançada contra a minha vida, minha casa e minha família. Lembre-se do que diz o Salmo 114. Na presença do Senhor estremece, ó terra. Ele converteu a rocha em lago de águas e o seixo em manancial. Se Deus pode fazer brotar água da rocha, Ele pode infundir o poder dele na água que está diante de você. O segredo aqui não é o ritual, é a fé. É a sua convicção inabalável de que o Deus a quem você serve é maior do que qualquer força do inferno. Não é a água que liberta, mas o Deus que habita em você, que toca esta água com o seu poder no momento em que a sua fé é liberada. Você entende a diferença? É uma parceria. Você entra com a fé e a obediência. Deus entra com o poder sobrenatural. Parte 4. A prática, a oração guiada de libertação. Agora, vamos fazer isso juntos. Se você já tem a sua água aí, pegue-a. Se não, pause o vídeo, prepare sua água e volte. Eu quero que você não apenas me ouça, mas que participe. Que este momento seja um divisor de águas na sua vida. Segure o seu copo, a sua garrafa. Feche os seus olhos, se sentir confortável. Respire fundo. Desligue-se do mundo lá fora e conecte-se com o trono da graça. Vamos orar juntos. Repita comigo, em voz alta ou no seu espírito com toda a sua fé. Pai amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu me coloco na tua presença nesta madrugada. Eu apresento esta água diante de ti. Senhor, eu peço que o teu Santo Espírito, o mesmo Espírito que pairava sobre as águas na criação, agora desça e santifique esta água. Consagra-a com o teu poder, com a tua unção, com o teu fogo. Transforma esta água comum em um instrumento do teu poder sobrenatural. Agora vamos quebrar as obras do inimigo. Em nome de Jesus, eu declaro que todo trabalho de feitiçaria, bruxaria, macumbaria, vodú, encantamento ou qualquer ritual de trevas feito contra mim, usando o elemento da água, seja em rios, mares, lagos ou em recipientes. Eu declaro que o poder de tais rituais é quebrado. Agora, tudo o que foi lançado contra a minha vida por meio de feitiçaria, eu ordeno que derreta, que se dissipe, que se desfaça como cera diante do fogo do Espírito de Deus que está nesta água. Toda conexão espiritual maligna com a minha vida através da água
é cortada e desfeita pelo poder que há no sangue de Jesus. Vamos declarar proteção. Pai, que esta água, ao ser usada por mim, se torne um escudo espiritual ao redor da minha vida, da minha casa, da minha família. Que ela crie uma barreira de fogo que nenhum demônio possa atravessar. Que ela marque o meu território como propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Onde esta água tocar, que haja purificação, santificação e proteção divina. E agora, a restauração. Lava-me, Senhor, com a água viva do Teu Espírito. Lava a minha mente de toda confusão, meu coração de toda angústia, meu corpo de toda enfermidade espiritual. Renova o meu espírito, restaura a minha alma e alinha a minha vida completamente com o Teu propósito. Eu recebo a Tua vida, a Tua paz e a Tua vitória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Agora, com fé, beba um pouco desta água. Ao fazer isso, creia que você está bebendo da vida de Deus, que está purificando o seu interior, quebrando cadeias de dentro para fora. Use o restante para ungir a sua casa, as portas, as janelas. Lave suas mãos, seu rosto, como um ato profético de libertação e de um novo começo. Parte 5. A revelação final, quando o Espírito e a ciência testificam. O que você acabou de fazer é um ato de fé profundo, com raízes bíblicas, mas quero te mostrar algo fascinante, para fortalecer ainda mais a sua convicção. O mundo está apenas começando a arranhar a superfície de verdades que a palavra de Deus já nos revelou há milênios. Cientistas e pesquisadores, como o Dr. Masaru Emoto, por exemplo, fizeram experimentos que demonstraram que a água responde a estímulos externos. Eles descobriram que moléculas de água, quando expostas a palavras de amor, gratidão e orações, formam cristais de gelo lindos, simétricos, harmoniosos. Por outro lado, a água exposta a palavras de ódio, medo e raiva forma estruturas caóticas, disformes e feias. Isto é a ciência observando no natural um princípio espiritual. Se a água responde a uma simples palavra humana, o que acontece quando a palavra viva, o nome de Jesus, é liberada sobre ela? O que acontece quando o poder do Espírito Santo, que ordenou o universo, é invocado? A estrutura dela é completamente transformada a um nível que a ciência ainda nem sonha em medir. Ela se torna um veículo da frequência do céu. Deus usa elementos simples e cotidianos para manifestar o seu poder extraordinário, para que a glória seja sempre dele e não do homem. Ele usou a lama para curar um cego, usou a vara de Moisés para abrir o mar, usou azeite para multiplicar a provisão de uma viúva, e hoje ele te ensina a usar a água como um ponto de contato para a sua fé. A oração com água às 3 da manhã é mais do que um ato, é um pacto de fé, porque o mesmo Deus que moveu as águas no princípio, ainda hoje, move céus e terra por amor àqueles que creem no seu poder. Agora você sabe. O conhecimento foi liberado, e com ele a responsabilidade. Você aprendeu como um elemento tão simples pode ser transformado em um poderoso instrumento de libertação e guerra espiritual. Nunca mais olhe para um copo de água da mesma forma. Nunca mais subestime o poder que reside em você, através do Espírito Santo, para consagrar o que é comum e torná-lo extraordinário. Agora é a sua vez de se posicionar. Eu quero que você tome posse desta vitória. Vá agora aos comentários e declare com autoridade: o que o inimigo usa para me afogar, Deus transforma em muralha para me proteger. Declare isso. Deixe o mundo espiritual ouvir o seu brado de vitória. Ao escrever essa frase, você está selando este ensinamento no seu espírito e levantando a sua guarda. Use também os comentários para compartilhar seu testemunho, para semear uma palavra de fé na vida de um irmão que precisa ler isso. Seja luz na vida de alguém. Se esta palavra fortaleceu o seu espírito, inscreva-se no canal para não perder nossas próximas estratégias de batalha espiritual. E o mais importante, compartilhe este vídeo. Envie esta oração para alguém que você sabe que está enfrentando uma batalha, que está precisando de libertação esta noite. Seja um canal de bênção. Lembre-se, nenhuma bruxaria, nenhuma feitiçaria, nenhuma maldição resiste quando o fogo do Espírito de Deus toca as águas da nossa fé. A partir de hoje, a madrugada não é mais um tempo de temor, mas um tempo de poder.
É o seu momento de encontro com o Rei. Levante-se, sentinela. O céu está pronto para responder. Que a paz e a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre você. Até a nossa próxima batalha.